Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para responder algumas perguntas. Caso vocês queiram ajudar o meu canal, vocês podem me apoiar se tornando membros do canal por meio do botão do Seja Membro. Caso as vantagens do Seja Membro não te interessarem, você pode também conhecer a minha campanha do Padrim. O link da campanha do Padrim está aqui na descrição. Hoje eu converso com Rafael Passarini. Aproveitando o ensejo da temática da resposta e sabendo que você é um matemático, eu gostaria de saber algumas coisas. Já percebi que aparentemente boa parte do seu paradigma, ou pelo menos um dos seus favoritos, é o psicológico. Porém, o fato de você ser um matemático, pelo menos em parte, e dados seus interesses na magia do caos, gostaria de saber se você tem alguma informação ou interesse em uma possível relação da lógica simbólica, a teoria das catástrofes, teoria do caos e os fractais. É que recentemente, estudando e pesquisando um possível TCC para minha graduação em filosofia, eu me deparei com um pensamento complexo de Edgar Morin, o qual tem uma natureza que em muitos aspectos me parece análoga à geometria fractal. Minha primeira associação foi com a lógica simbólica da tradição analítica na filosofia. Porém, ao conversar com um especialista, ele me deixou claro que, apesar de não clássica, não aristotélica, a estrutura base da lógica simbólica continua binária, portanto não análoga, e tudo o que me restou foi o pensamento complexo de Morin, e talvez o estruturalismo Foucaultiano. Enfim, gostaria de saber o que você acha sobre isso. No mais, obrigado pelo bom trabalho, e quando vir de novo a São Paulo, gostaria de conversar mais sobre esse tipo de assunto. Lá no Dia do Caos, mesmo eu tendo sido o primeiro a chegar, falamos mais do Hermeticaus do que de fato as teorias magísticas. Eu lembro de você, Rafael. Quando eu fiz o meu encontro caosófico, eu lembro que você foi o primeiro a chegar, inclusive acho que você chegou até antes de mim. De fato, esse tipo de papo seria muito interessante ter ele tete a tete, mas como esse canal é uma forma também de eu manter um contato e uma comunicação contínua com os meus seguidores, eu peço licença a todos que estão assistindo esse vídeo, porque eu vou precisar bater um papo bem caosófico com o Rafael agora. Cara, Edgar Morin, teoria da complexidade, como eu sou burro, eu tava precisando ler isso há muito tempo. Eu conheço a teoria da complexidade por meio de artigos de amigos meus que eles apresentaram, e lendo a fundamentação teórica e lendo a defesa dos meus amigos com os artigos que eles escreveram, eu acabei entrando em contato indireto com a teoria da complexidade. Porém, eu ainda não parei para ler Edgar Morin. E como você diretamente me deu essa luz, eu vou te dar também uma luz em retorno. De fato, o especialista com quem você se consultou tem razão. A maior parte da nossa matemática ainda é fundamentada em conceitos booleanos, portanto, binários. Até mesmo se você tentar parar para pensar num matemático mais linguista do começo do século XX, ali, final do século XIX, na virada linguística, até mesmo Freud ou Wittgenstein, eles eram extremamente binários no trato mais matemático com a linguagem. Eu tenho uma outra alternativa que pode ajudar você. Tem um cara que eu quero te apresentar que é o Biratan de Ambrosio, matemático brasileiro que cunhou o termo etnomatemática. É um termo que muitas pessoas podem já estar familiarizados com esse termo. Porém, o Biratan de Ambrosio, ele fez uma fundamentação fabulosa para a criação desse termo. Nos textos e artigos do professor, ele comenta sobre como cada população, cada povo teve que lidar com determinados problemas diferentes, e isso fez eles criarem uma forma de cognição diferente a respeito da realidade. Eu não estou falando daquele determinismo geográfico de dizer que os povos europeus tinham que lidar com um clima mais frio e por causa disso eles tinham que se preparar mais para o inverno e assim eles tiveram que criar mais tecnologia e por causa disso eles se tornaram um povo mais avançado do que o povo das zonas tropicais, das Américas, que tinha a maior parte dos produtos que eles precisavam para a subsistência deles
com mais facilidade, tinha uma floresta gigantesca, floresta à vontade, tinha fruta à vontade, portanto não tinha necessidade de se desempenhar para poder criar mais tecnologias. Não é desse tipo de determinismo geográfico que eu tô falando, até porque é muito fácil refutar tudo isso quando você percebe todo o intercâmbio cultural que acontecia entre as nações que a gente vê no norte da África e no sul da Europa e o Oriente Médio e todo aquele rebuliço cultural. E a gente percebe que o desenvolvimento tecnológico tem muito mais a ver com o intercâmbio cultural do que do determinismo geográfico. Gente, foi mal, eu avisei que ia ser um vídeo bem caosófico. O que o Biratan de Ambrosio vai argumentar é que a forma como nós entendemos a construção, não apenas dos números, mas também da lógica matemática, a racionalidade por trás das nossas ações, cada povo, cada cultura vai construir uma racionalidade própria. Nós tomamos como pronto e emprestado uma racionalidade que acabou se instituindo, se popularizando como sendo a razão filosófica que teve berço, de fato, na Grécia Antiga. E nós importamos essa razão, esse logos, essa racionalidade específica de um povo, de uma região, como se fosse o berço da razão humana, e uma razão com letra maiúscula. De igual modo, muitas pessoas pensam na matemática como sendo a matemática, uma linguagem universal, transcendente, que quase qualquer povo conseguiria chegar nela, bastaria apenas descobrir a matemática. A própria construção, e eu digo construção, dos algarismos indo-arábicos como sendo de 0 a 9, não é intuitivo e não vem naturalmente, e não vem da mesma forma para todo e qualquer povo. E, portanto, o Biratan de Ambrosio vai argumentar que não existe essa distinção entre a matemática normal e convencional e outras etnomatemáticas que a gente tem que dar um espacinho para ela e falar sobre como elas foram lavadas embora por meio do colonialismo cultural. Toda e qualquer forma de cognição racional, matemática e lógica é uma etnomatemática. Eu deixo a seu cargo, Rafael, fazer a interconexão entre isso e a teoria da complexidade. É muito provável que você já está fazendo isso agora na sua cabeça, sentindo boom dessas ideias. Eu espero que esse gostinho te incentive a buscar esse autor para ler e se inteirar mais a respeito dos trabalhos, dos artigos dele. Para todo o resto do pessoal que acompanhou a viagem mega caosófica, bom, eu avisei. Quem quiser se atender comigo numa consulta oracular, eu deixei um formulário aqui embaixo para vocês lerem e preencherem. Para mais intelectualidade caosófica, sem medidas, mantenham-se treinados com caosofia. E até por acaso.